Depois, no final, ainda ficar alguma que alguém não fizer, eu volto, então, no final, mesmo com a participação da Simone, qualquer pergunta para o padre pode ser feita ali, que eu estou olhando aqui e a gente faz depois, então. Então, agora, né, Simone, eu vou te apresentar, né? Como eu apresentei o padre, vou olhar a colinha aqui também, né? Porque não é muito Simone... grande como a do padre, não é? Não. Então, doutora Simone Mustafa é cirurgiã dentista, graduada pela Unixul de São Paulo, e higienista oral, graduada pela FMDUL em Portugal. Isso. É nascida no Brasil, viveu 24 anos em Portugal, é casada com um médico egípcio e mora no Egito há 5 anos. E, além da atividade como dentista, atua em parceria com uma agência de turismo no Egito, a Book Egypt, e produz conteúdo para o Instagram e YouTube sobre o Egito. Então, Simone, vou passar a palavra para você, fique à vontade. Tá? E o teu assunto seria o turismo e a diversidade no Egito. É isso, a diversidade. Então, é isso, Simone, com você. Sem querer, eu vim parar no Egito, não é? E era um dos países, assim, a gente até pode... Tem muitas pessoas que até dizem assim, você andou de cavalo para burro, não é? Portugal, Brasil de volta e depois vem para o Egito. Mas eu já tenho esse espírito meio nômade desde a infância, quando meu pai já nos levou criancinhas para Portugal, né? Desde bebezinhos ali, lá fomos nós. E, então, isso abre muito a tua perspectiva em relação aos outros povos. Eu não visão de mais e menos. Se eu estou bem naquele lugar, se eu vivo bem, eu me dou com as pessoas, porque eu gosto de ver a simplicidade do Egito. A África me surpreendeu e eu sempre falava que eu ia ser missionária um dia. Eu dizia isso muitas vezes quando estava na faculdade, quando era novinha. E eu acabei vindo parar na África. E hoje eu acabo fazendo um pouco com a minha profissão aqui. Eu trouxe algum conhecimento que eles ainda estão, para mim, estão a anos-luz, não é? Por quê? Porque falta material, falta muita coisa, e falta um pouco de conhecimento atual, porque eles não conseguem implementar eles podem até aprender na teoria, mas não conseguem fixá-lo, não é? Porque não tem o material para você usar. Até eu fico, assim, às vezes eu fico muito... de mãos atadas, como a gente disse, porque eu quero algum material e não encontro, não estou acostumada, e eu tenho que me virar com aquilo que eu tenho, não é? Então, você acaba aprendendo a voltar atrás e você, com a tua teoria é a mais moderna, mas você vai ter que fazer com os instrumentos que você tem na mão. E você acaba trazendo um pouco de alívio. Eu estou no meio, eu estou bem afastada, eu estou a 4 horas de Alexandria e eu mais 5, talvez, ali da Líbia. E o que acontece é que eu tenho muitos povos beduínos à minha volta. E eu só estou resumindo para entender um pouco também por que eu cheguei ao turismo, não é? Primeiro, porque eu estou nessa região, eu acho que eu sou uma das únicas brasileiras a morar mesmo aqui tão perto deles, né, dos beduínos, e a população aqui é quase toda beduína. E o que acontece é que eu via eles procurarem o dentista para extração, especialmente se um dente estava fora do lugar. E, às vezes, era um pecado, um crime, especialmente para alguns dentes, né? E por causa do casamento rápido, casamento imediato, porque as meninas casam muito cedo nos povos beduínos, não é? E eles, às vezes, eles passam até a lei é 18 anos, mas o governo permite para povos distantes que seja feito aos 16, 17, porque os papéis rodam muito devagar até chegar, então eles começam a adiantar para os povos do deserto ou os povos mais longínquos, e isso acontece muito, ou os pais assinam por eles, né? Porque aqui ainda tem muito essa dos pais. Então, eu me lancei, eu acabo fazendo um pouco dessa missão que eu tanto queria, de ajudar a aliviar o sofrimento, seja com o meu método de fobia, de tirar a fobia, né, da cadeira do dentista para criança, atendimento à criança, que a maior parte não... Eles têm uma maneira de ensinar que, às vezes, no Ocidente seria um crime, porque eles gritam, eles agarram, mas é o jeito deles. E as crianças ficam quietas, muitas vezes elas respeitam só um grito do pai. E é incrível. E o medo lá vai... Então, eles gostam da minha maneira, e eu também
acabei me metendo no turismo porque eu comecei a conhecer toda essa zona, essa região, e eu moro perto. Eu acho que eu sou abençoada porque eu moro perto. 4 horas é perto de um dos maiores oásis do Egito, que é o oásis de Siwa, que está ali fronteira com a Líbia. E eu vou lá todos os anos, ou 2 vezes por ano, como se fosse uma fazenda onde eu busco meu refúgio. Então, falando agora de turismo, por que eu entrei no turismo? Por isso, porque graças à medicina, meu marido médico, a gente frequenta muitos congressos e a gente vai de norte a sul. E a notícia não chegava tanto ainda ao Ocidente e eu resolvi abrir o blog, não é? Para poder mostrar como é a minha vida aqui, como é as coisas, como são realmente diferentes, o que é diferente, o que você precisa saber se você está interessado em vir. Então, eu acho que o Egito ele tem imbatível. Se a gente fosse definir turismo, ele tem vários tipos de turismo. Se você procura turismo de montanha, se você procura turismo de mar, turismo até para criança, de esportivo, todo tipo você consegue encontrar aqui. Porque no deserto você tem lá o safari, você tem um turismo diferente. Aí você logo a seguir já tem o Mar Vermelho com praias ali maravilhosas, o Mar Mediterrâneo aqui em cima também. E você consegue fazer mergulho, tem aqui escolas de mergulho. Então existe uma grande variedade. Então, a pessoa, quando vem aqui, um dos imbatíveis é o turismo da arqueologia, né? Esse turismo da história em si. Esse daí, não há competição de outros países com o Egito, não existe. Né? Embora cada um tenha o seu, mas do Egito, ele quase que tudo é aqui, parece aqui que desenvolveu-se e conseguiram a mostra daquilo que realmente aconteceu há muitos anos atrás. Então, temos tumbas, temos templos, temos em cada esquina. Aí depois vem a época do rei. Houve muitas colonizações por povos europeus, os franceses, os italianos, os britânicos. Houve a época da Segunda Guerra. Então, assim, a gente tropeça em história, e eu fico fascinada. Eu fico fascinada, apesar da minha área não ser essa, eu gosto de história. E eu não me canso de ir às pirâmides. O meu marido já não aguenta mais, mas eu digo, se vamos ao Cairo, a gente tem que passar por elas, nem que seja dormir lá no hotel em frente. Mas eu acho que nós que somos ocidentais, acabamos dando mais valor, não é? A esses atos históricos todos deles, do que eles mesmos. Mas eles têm orgulho, eles são muito orgulhosos dessa história estar aqui. E é isso. Então, é assim, quem quer vir ao Egito, é preciso primeiro tomar um pouco de conhecimento, não é só chegar, comprar passagem e vir, que a maior parte faz isso de errado. Vou comprar passagem para o Cairo, porque é o internacional, mas por onde você quer começar? Você vai fazer um percurso no Egito quase todo, você precisa pelo menos uns 7 a 10 dias. 7 é bem apertado. O melhor seria 10 dias. Nesses 10 dias, você vai começar por onde? Se você sair no avião em Cairo, o que vai acontecer é que só se o voo for longo, você pernoita para poder, pelo menos, tirar um pouco ali o seu cansaço, né? Mas se não, o que eu aconselho é voo direto para o sul, que você faz logo 1 horinha a mais e você já está no sul, e de lá você então parte por um cruzeiro no Nilo, onde você vai ver ali fronteirinha com Etiópia, Sudão, e então essa diversidade é enorme. É como, pronto, podemos dizer, Brasil também tem ali o norte com o pessoal ali bem diferente do povo do sul. Mas aqui no Egito, essa diferença nem é mais em termos até de linguagem. A linguagem tem dialetos que você tem que ter algum tradutor específico, como, por exemplo, os povos núbios, que estiveram ali, migraram também da Etiópia, a maior parte do Sudão e outros que vieram de África e se instalaram ali. Então, esses povos da Núbia, eles têm uma linguagem própria deles, que só eles entendem, que eles continuam passando de pais para filhos. E eles falam também como língua oficial o árabe egípcio. Não é? Mas eles têm ali o comércio deles. Aqui existe
a impressão de todos, tanto os do Egito quanto pessoas que vêm de fora, que são os povos mais simpáticos de todo o Egito. São os povos ali do sul, que estão ali mesmo ali com a fronteirinha já com o Sudão, né? Eles foram subindo, ficaram ali, eles têm assim umas casinhas muito coloridas e é muito lindo de se ver. Embora eu já ouvi muitos turistas não entenderem essa parte. É muito pobre, até as casas ainda é de chão, eles têm tudo tradicional, eles gostam de ter a casinha ainda com o chão normal de areia, às vezes, eles fazem tudo ainda de maneira tradicional, eles eram muito bons em caçar animais grandes, porque eles estão ali, né, com a África já ali na porta, ali do ladinho, né, eles são africanos, então os grandes povos dizem até que começaram nesse Vale Central do Nilo, que é lindo de se ver ali embaixo, que é onde ele praticamente nasce, não é? Etiópia, Sudão e ali Egito, no sul do Egito, é onde o Nilo é mais puro, ainda dá para tomar um banhinho, não é? E quem toma banho no Nilo diz que ainda volta outra vez. Se não toma banho, não volta. Então, nessa parte aí, vocês ainda estão tranquilos, porque a grande poluição ainda não chegou ali. E depois dali, vamos direto para esse oásis aqui. Você quer fazer uma viagem ao oásis? Do Cairo até aqui são 10 horas. Não tem aeroporto. Então, tudo tem que ser bem preparado. As cidades, entre umas e outras, a diversidade é tão grande que, às vezes, você tem troca de guia turístico a cada cidade, e troca também do transporte. Porque cada um conhece melhor aquela região. Né? Os povos já mais para cima, saindo da Núbia e subindo ali, você já vai pegar a região de Minya, que é onde tem os coptas todos ali, região de Minya, é uma região que está a 3 horas do Cairo, né? Mas ainda é considerado sul. Foi essa cidade aí que eles consideram que houve a união, já no tempo faraônico, entre o Egito Sul e o Egito Norte. Então, a partir daí, também tem muita coisa para ver, e é um povo totalmente diferente, é chamado Saíde. Então, esses Saíde, eles têm também tem um linguajar diferente já do Cairo, não é um dialeto, é só mesmo um sotaque, já não é igual os núbios têm 2 línguas. E aí, você já também vê outra maneira até outras coisas, até na alimentação diferente, um povo também ainda muito enraizado e fechado, clássico, assim, bem tradicional, as famílias, e conforme você vai para as metrópoles já estão bem modernas, especialmente Alexandria, que é a cidade, é considerada hoje a cidade mais europeia do Egito, não é? E o mar ali, até a temperatura é mais amena. Então, assim, o turismo no Egito ele tem muito para oferecer. É só você saber o que você precisa realmente, mas é importante saber que existem povos diferentes. Existem os núbios, existem os egípcios. Não é que os núbios não sejam egípcios, já existe essa geração mais atual também, mas eles continuam mantendo, né? Então, existem os povos núbios, e agora aqui, falando um pouco aqui da minha parte, os beduínos, que se concentram muito nessa região norte até o Sinai, e o Sinai também, eles são tribos, eles têm tribos, aí me perguntam muitas vezes, né, você não tem medo de morar aí? Eu digo assim, não, mas a cultura dos beduínos é o homem manda, as mulheres deles quase não aparecem, não é? E se aparecem, são quase todas sempre com o rosto coberto. E existe aqui no oásis um outro tipo de povo, que são os berberes ou amazigh. E então, você tem um monte de cultura diferente dentro de um próprio país. Vários tipos de povos morando, que eram nômades, se fixaram, misturaram, e com várias religiões, regiões diferentes, não é? Umas trazendo do norte de África, outros trazendo do sul, outros misturando-se com o cristianismo, e os muçulmanos, claro, eles conseguiram dominar. Mas até hoje, existem pequenos rituais à volta dessas tribos, mesmo com o islamismo lá incluso.
muito pouco sutilmente, mas tem. As tribos aqui do Oásis têm, os beduínos, eles não têm a crença já, esses sim são muito bem enraizados no islamismo, mas eles têm uma tradição de alimentação, de casamento, até tem uns tribunais próprios, eles têm os tribunais deles. Eles têm os tribunais deles, apesar, por exemplo, eles só chegam ao tribunal normal, com advogados, em último caso, se algo for muito grave. Primeiramente, eles chegam sempre ao mais velho da tribo. O mais velho da tribo é o ancião ali, ele vai fazer um julgamento. E em alguns lugares aqui do Egito, tem pessoas que no meu blog já se espantaram que existe, não só da parte dos beduínos, de algumas tribos beduínas, mas também desses do sul do Egito, que são mais fechados, um tipo tipo um tribunal da verdade ou mentira. Eles esquentam uma colher grande e eles todos vão colocar na língua de quem está. Aí junta-se assim, aqui é este, aqui é este. Esse está mentindo, esse está dizendo a verdade. Não, mas eu é que estou com a verdade. Estamos nisso, então vamos lá. Então, quem não tem medo vai colocar a língua de fora e a gente vai queimar, tipo ferro quente. E eles acreditam nisso, de que se a língua ficar branca, você está mentindo. Se não acontecer nada, nenhuma mudança na sua língua, você é o verdadeiro. Então, isso ainda praticam. Mas isso é contra a lei? Mas é assim, eles não se metem à lei, não se metem no meio da tribo. Eles, como lá, os nossos ossos índios. Eles lá fazem a dança da chuva. Aí é proibido fazer a dança da chuva, mas o governo não vai lá falar, para, nada disso aqui. Não vai fazer nada disso. Não. Então, eles continuam fazendo algumas coisas, porque ninguém enfiou a faca também para botar a língua, queimar a língua. Eles vão de espontânea vontade, porque a pessoa, quando está falando a verdade, ela diz, eu quero fazer. É muito incrível, mas isso pode acontecer de, né, a pessoa inocente ficar com a língua branca. A gente, às vezes, pensa assim. Então, por que falar isso tudo? Porque existe um monte de cultura diferente em cada localidade aqui do Egito. Então, quem às vezes vem passar férias, olha assim, e não vai tomar conhecimento disso à primeira vista. E o conselho que eu dou, que isso aqui, como é um berço de civilização, porque conseguiram, não é? Conseguiram conservar os corpos, conseguiram conservar as coisas para que deixasse para o futuro ver que realmente aconteceu. Temos aqui o turismo, agora eles estão empenhados também mais e mais no turismo religioso. Então, eles mostram a parte toda, desde o cristianismo. Eles têm aqui a rota cristã neste momento. Eles têm a rota cristã, que segue o padrão ortodoxo, mas eles têm a rota onde passou Maria, José e o menino Jesus. Eles têm toda essa rota, tem a árvore onde Maria esteve sentada à beira à sombra dessa árvore, tem a fonte dentro de uma igreja copta, onde eles beberam, e dizem que é ali que eles ficaram escondidos quando foi por causa do êxodo, por causa daquele êxodo que eles tiveram que sair por causa do imperador que queria matar o bebê, e então eles vieram e foram para o sul do Egito, eles caminharam em várias cidades aqui. Então, hoje tem a rota turística para a religião. Então, rota religiosa, tem a rota arqueológica, que é os templos. Então, todos esses itinerários é fácil, através de um guia, não é? O agente, normalmente o agente de viagem tem sempre um guia, ou em português ou em inglês, para ir explicando. Muitas pessoas dizem, eu gosto de fazer mochilão. Então, quem faz mochilão bem feito, ele tem que fazer com um belo de um livro aberto, porque ele vai ter que ir estudando, senão ele vai perder muita das histórias. Então, o Egito não é um país para se fazer turismo sem guia, você vai perder muita coisa. E isso era mais o que eu queria dizer. Aí depois aqueles que gostam mais assim de curtir uma praia, também tem Sharm el-Sheikh, que é aquelas praias maravilhosas ali do Mar Vermelho, que ali à volta do Monte Sinai, e quem quiser ainda faz a subida do monte também, que é uma subida específica, que não é para mochileiros, tem que ir com guia, e os guias ali são os beduínos, porque chega uma parte que você não consegue, para subir aquela casinha que está lá em cima, construída, que eles dizem eles por Moisés, ou pelo menos que Moisés esteve ali, eles fizeram uma casinha, e essa casinha está lá no local onde Moisés subiu.
Eles não podem fazer sozinhos, os turistas não podem ir ali sozinhos, não dá para fazer essa rota toda sozinha. É perigoso? Você não vai saber. Às vezes o vento é tão forte que pode até te balançar lá de cima, porque é muito alto mesmo, é uma montanha e os caminhos são árduos. Existe a rota de camelos à noite, que é feita à noite por quê? Porque para ver o nascer do sol lá de cima, que é muito bonito. E existem alguns beduínos que têm pequenas casinhas, shoppings, assim, digamos que não para vender comida, para você pernoitar ali até para você recarregar suas forças para subir, porque não é uma rota fácil. Então você vai até um certo ponto de jipe e a partir dali você tem que ir a pé ou a camelo ou ir andando, a maior parte andando mesmo. Então existem muita coisa para se ver, existe muita coisa para se ver, sim. Mas todas Simone, elas. deixa eu te Oi. perguntar uma coisa. O Dr. Richard fez a seguinte pergunta. Quando tu comentou sobre quem se banha no Nilo para poder voltar para o Egito, tá? Então, ele fez a seguinte pergunta. Existe algum risco na região dos Núbios de ataque de crocodilo ou hipopótamo no Nilo? Olha, eles sabem. Não acho que hoje em dia com a tecnologia já não há tanto crocodilo assim, mas lá tem muito assim, tipo zoológico de crocodilo, né? Tem até o deus, tanto que eles adoravam um deus que era o deus Sobek, que era o deus crocodilo. E eles têm isso lá, tem o Museu do Crocodilo mesmo lá na Núbia. Mas é assim, existem ainda alguns lugares que tem sim, mas eles sabem levar os turistas para onde você pode dar só uma banhadazinha. Mas você não vai ficar tomando banho. O rio é muito, muito profundo, não dá para tomar banho assim demais. Você tem aqueles ramos do rio que você consegue se molhar um pouco. É só para dizer que tomei o banho para poder voltar. Claro, pois é. Eu acho que se eu for, eu também não vou querer entrar, só que, claro, eu acho que eu levo uma garrafa, passo assim, eu tenho um pouco de medo, mas tudo bem, vamos ver. Mas eu vamos molhar os pezinhos, pelo menos, né? Eu já me banhei no Rio Nilo sem querer. Meu marido, por acaso, é do sul, é dessa região onde tem mais cristãos até, e um belo época de primavera, verão, lá em cima, a gente diz lá em cima porque é Alto Egito e Baixo Egito. Sim. Isso faz confusão, porque eles seguem o rio, e então, como eles seguem o curso do Nilo, o Nilo vem de baixo, né, da Etiópia, e vai desaguar lá em cima, ali para os lados da Alexandria e para o mar Mediterrâneo. Então, por ele desaguar dessa forma, a gente considera que é norte e aqui é sul, né? Não, então, o sul é considerado alto e o baixo, porque ele começa a desaguar. Então, eles chamam Baixo Egito ao norte. Eu também confundia sempre isso. Como dizem que baixo, mas é lá em cima, que a gente olha isso, a gente né? não é o contrário. O Baixo Egito é o mais próximo do Sudão, que é onde o rio é cheio, o rio é mais fluente ali. E quando ele começa a diminuir o caudal dele vai para o mar Mediterrâneo, ele já chama de Baixo Egito. Tem muita coisa mesmo. Daqui a pouco eu já estou virando guia turística, né? Isso. Deixa eu te perguntar mais uma coisa para a gente não fugir muito. Desculpe se eu estou te interrompendo assim fora. Não, pode interromper. Perdeu o fio da meada. Eu estou fora do relógio, né? Não, o horário eu estou controlando, fica tranquila, tá? Temos mais uma meia horinha aí. Você falou dos beduínos e dos berberes. Eu meio que confundo isso. Os berberes seriam uma espécie de beduínos ou não tem nada a ver? Quem são? São ambos do deserto, né? Ou só os berberes são do deserto? São ambos nômades, não se pode dizer que eles são do deserto, eles são nômades. Isso. Porque são nômades, tá. A origem é que é diferente. A diferença está na origem. A origem dos berberes, que vem do norte de África, desde Marrocos até aqui, todo o norte, é dominado por eles, mas não quer dizer que eles viviam só no deserto, não é? E os beduínos, eles já têm origem na Península Arábica. Alguns beduínos, até eles dizem que vieram do Chipre, da Grécia, muito antiga, muito antes de todos esses aí, que veio beduínos do Chipre. Aí, então, quer dizer, existe uma linhagem diferente, não é? E então a cultura também é diferente. A cultura deles é diferente. Os beduínos, parece que eles são mais apegados ao deserto. Eles conhecem mais. Tanto que até hoje, as casas deles, eles gostam de ter, assim, tipo uma casinha fazenda. Quando eles moram na cidade, eles têm uma casinha no deserto.
ali a fazenda deles. Eu perguntei uma vez um deles, mas por que vocês ainda têm essa coisa pelo deserto, essa fixação? Ai, a gente gosta muito da natureza. Para eles, a areia, o sol, os cabelos e aquilo é a natureza. E eles gostam. E eles não gostam muito de praia. Eles não gostam. Eles moram por aqui, mas eles não vão muito tomar banho de praia, eles não vão. Só a garotada nova, porque os mais velhos não gostam de mar. Eu não sei se eles têm aquela medo do mar, não é? Mas eles não são do mar, não é? Eles não são. Preferem o deserto mesmo. Diferente. Diversidade no Egito, do turismo junto com os povos que fazem a beleza, né, do país em si. Turismo é o Egito além das pirâmides, né? Porque a gente associa sempre o Egito só pirâmide, mas tem a pirâmide muito não tem mais. nada lá dentro. Foi tudo roubado. Foi tudo roubado. Só a importância histórica e arquitetônica que tem, é claro, né? Que tem muito mais belezas e coisas interessantes no Egito, né, do que apenas as pirâmides. Eu gosto porque eu gosto de morar aqui porque eu vejo muita pureza ainda, mesmo assim, pureza das pessoas, claro que já há de tudo, não é o lugar ideal, mas eu vejo mais assim as pessoas se ajudarem mais, as pessoas levarem a sério a religião delas, mesmo os coptas. Eu gosto muito de ver na altura do Natal, que é 7 de janeiro, que eles celebram aqui, eles se juntam e fazem os mesmos biscoitos que fazem os muçulmanos, porque eles são, no fundo, a mesma população, não é? Eles tem hábitos semelhantes. Celebram dias diferentes, celebram coisas diferentes, mas a comida é tudo mesmo, porque eles são árabes. No fundo, eles são árabes porque pertencem à Liga Árabe e falam árabe, não é? Mas são africanos. De qualquer forma, eles tudo faz parte. Dizem, e eu acredito muito nisso. Agora, completando, graças a Deus que, por acaso, está combinando aqui um pouco hoje a conversa turismo com a religião, não é? Sim. A língua ambas se completam, né, na diversidade cultural. Então, uma faz parte... Eles dizem os entendidos, que os arqueólogos, que eles conseguiram começar a traduzir os hieróglifos através da linguagem copta, da liturgia copta, porque foi dali que eles viram as primeiras escritas dos hieróglifos, mas já um pouquinho mais evoluída, e que até hoje, como eles só se casam praticamente entre si, os coptas também, eles têm uma feição parecida, até mais do que os muçulmanos, porque os muçulmanos eles já misturam, não é, com ocidentais, com outros muçulmanos de outros lugares. Agora os coptas aqui só tem aqui praticamente, né? Mais aqui. E então do jeitinho deles, e então eles têm até uma feição diferenciada. E como eles foram os primeiros que sobraram daquela revolução toda depois que Cleópatra entregou o Egito para Roma, vieram muitos outros depois que isso aqui ficou indeciso durante muito tempo e cristianizaram os únicos que estavam ainda aqui que pertenciam à época faraônica, né? Já não eram faraós, que esses foram mortos, mas o povo em si era descendente, era igual a eles, né? Era da mesma genia. Então, eles dizem até hoje que talvez os faraós se parecessem com os coptas, que é a forma dos coptas são do povo original do Egito. É o que falam os arqueólogos por aqui. E a linguagem que veio dali, deles também, porque eles mantiveram na liturgia e conseguiu-se decifrar os hieróglifos a partir daí. É muito interessante, tem muita coisa para falar da África. Verdade. Tem mais uma pergunta do Dr. Richard, que é o seguinte: existe alguma recomendação especial para os ocidentais não infringirem as leis do Egito, quando vão visitar, por exemplo? Travou aqui. Travou, né? Travou. Deu uma travadinha agora aqui. Foi aqui que eu vi que caiu voltou. aqui. Voltou agora. Voltou. Existe, eu só ouvi o existe. Não, existe alguma recomendação especial para os ocidentais quando visitam o Egito para não infringir alguma lei? Qual é a recomendação principal?
É assim, não tirar que é lei mesmo, é não tirar fotos de instituições públicas, né? Tipo, o esquadrão da polícia, o do governo. Isso não, eles não deixam, e eles vêm te pegar o celular e vão ver e mandam você deletar. Então, isso é lei, é lei. Não focalizar e nem filmar. Tá? São muitos países do Ocidente, do Oriente, é assim. É isso. Agora, não há lei da vestimenta, não há lei. Há a lei do bom senso. Né? Que aí cada um segue ou não segue. Ultimamente, o bom senso está bem aberto, porque eu tenho visto cada cena nas pirâmides que até parece que é o filme de francês que está ali se fazendo. Né? Então, é assim, eu continuo dizendo, para quem vem viajar, mantenha a discrição. Eles não estão tão acostumados, eles vão rir ou vão olhar mais, e é você que vai ficar constrangida, não eles. Não é? Então, em Roma, seja romano. Isso aí, a gente tem que se adaptar, porque somos visita, né? A casa é deles, né? E não só, Ana, é outra história também. A roupa tem que estar adequada àquele turismo que você vai fazer, porque aqui é areia, é pó em todo lado, é condições mais rígidas. Então, você tem que estar bem acomodada. Mas, regra geral, não há, assim, uma lei... o que é lei também, como é um governo e é um país ligado à religião, você não deve fazer certos atos na rua, né? Como, por exemplo, atos de aproximação e você até pode ser casada, né? Como eu, por exemplo, eu sou casada, mas na rua, nada. Às vezes só mãos dadas quando são os casados, o resto não. Estrangeiros já foram parar na prisão e pagar multa por causa de infringir esta lei, né? Por isso que é importante o conhecimento, ter a orientação de uma agência, claro, porque são detalhes que quem não está acostumado a viajar para o Oriente não tem a mínima ideia, nem sabe que está cometendo alguma coisa errada. Se forem dois estrangeiros, eles pagam uma multa e até acabam... Mas se for pego com algum egípcio, a coisa fica pior para o egípcio e não tanto para a pessoa estrangeira. Até mas ela vai levar a multa. O egípcio, conforme for a questão, ele pode ir até preso, nem que seja uns dias. Porque ele conhece as leis, né? Teoricamente, ele deve conhecer. É proibido o egípcio se aproximar sem ser casado. Interessante isso. Não pode entrar em nenhum hotel sem você mostrar a certidão de casamento. Mas os estrangeiros, sim, eles podem nem ser casados, podem ser 2 homens no mesmo quarto, 2 mulheres, ou até um grupo num apart-hotel, mas não... Desde que não tenha egípcio, né? Mas se for egípcio com estrangeira, ou egípcio com egípcio, tem que mostrar a certidão de casamento, senão você não entra. Interessante isso, bem interessante. E, bom, você disse que o recomendável, né, pelo menos um mínimo de 10 dias para visitar o Egito, mas qual seria o melhor período? Por exemplo, estou pensando em ir para o Egito. Tem algum período que é melhor ou depende mais para o sul, mais para o norte? Qual seria melhor? Porque o Egito, graças a Deus, ele tem tudo que é clima também, não é? Assim, a temperatura é clima desértico, mas as temperaturas variam muito. Aqui para o norte é bem mais fresco e para o sul é muito quente. Do Cairo para lá é muito calor. Então, eu aconselho sempre na primavera ou no outono. No outono, meio termo. Porque o outono é longo. O outono, para nós, praticamente é um inverno não muito rigoroso, que dá para você ir para a praia na região sul. Na praia do Mar Vermelho, você consegue frequentar. Então, o melhor seria setembro, outubro. Outubro, até a primeira semana de novembro é ótimo para passar férias e você conhecer deserto, conhecer tudo isso. Ou então agora, nessa altura, entre fim de fevereiro, agora todo março. Abril, você já não consegue estar muito no deserto. Por exemplo, aqui o deserto, em abril, esse deserto que eu pego aqui, o Saara, eu já estive lá em abril, às 10 da manhã já estava 34 graus. Então, aí não dá mais, não dá. Tem condições mesmo. Né? Eu não aguento, né? Tem pessoas que podem aguentar mais. Eu não aguento. E depois não tem sombra também, né? Não tem como se proteger. Não, eles têm muitas palmeiras. As palmeiras que as pessoas também confundem muito. Palmeira não é coqueiro, né? Coqueiro não tem aqui no Egito. Aqui nem tem coco. Vem de África, vem do restante de África que vem para cá o coco. As palmeiras que temos aqui são as palmeiras de tâmara, são tamareiras. Né? Sim, mas tem
O porquê que ele é um oásis? Porque não é... A gente é que está acostumado nos desenhos animados ver assim um pouquinho de terra e um Isso, coqueiro lá, ou uma palmeira. Mas isso. não, os oásis, eles têm muitas palmeiras. Por isso que eu te perguntei, não tem sombra, nos oásis tem, então. Ah, beleza. É. E travou de novo aqui, Simone. Travou Mas de... muito pouco. Mas agora não foi aqui, não. Aqui estava bem. Então sim. E Deixa eu a perguntar única outra coisa coisa. que... Fala, Diga, fala. diga. Não, é que eu Não, não quero me esquecer daquela parte da lei. não, Drogas, fale que depois eu faço a drogas, pergunta. drogas. Muito Isso. cuidado, porque o aeroporto está cheio de pessoas querendo entrar e são barradas de imediato. E aqui tem pena de morte, aqui tem prisão perpétua, aqui não há extradição, você tem que cumprir a pena aqui. Então, isso é lei aqui. Então, cuidado com medicamentos controlados, porque existem medicamentos que até é proibido aqui para entrar, como o tramadol, que no Brasil a gente oferece para uma dor de dente, né? Um siso, uma extração de um siso, às vezes até uma outra coisa pior, a gente pode ter que dar um tramadol. Aqui, isso é considerado, às vezes, um problema, porque se você traz isso na sua bagagem, é considerado como uma droga. Mesmo que entrar com receita médica? Não, com receita médica é outra conversa, mas aí você tem que trazer a certo. receita em inglês, Certo. carimbadinha, carimbada por todos os órgãos que você... E Por isso mesmo que é assim, eu acho que eu tenho um importante. pouco de medo. Por isso que é importante quem faz o uso de medicamento, né, de uso contínuo, ter todas as receitas, então, certinho, para evitar qualquer problema, porque imagina, né, é uma coisa muito séria isso, e às vezes, né, a maioria dos turistas não tem ideia disso, Não né? tem. Não tem, não. E é por isso que eu evito falar, venha sozinha. Não, é muito fácil, não é. A língua já é uma barreira, né? A Em língua é todo muito lugar fala diferente. inglês, né? Nem todos falam inglês, apesar de o inglês estar nas escolas, nem todos têm acesso à educação. Os povos do deserto, às vezes, eles sabem porque eles trabalham com turismo também. Então, eles acabam aprendendo inglês, né? E também teve colônia inglesa aqui, mas eles não praticam muito. Então, às vezes, o problema está, às vezes, por exemplo, no nosso brasileiro que não pratica. Eu acho que os ingleses têm mais de inglês do que os nossos Brasil. Brasil é... É. Mas, enfim, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Padre, você tem alguma pergunta para fazer para a Simone? Fique à vontade, por favor. Tenho sim. Estão me Caiu a vendo? imagem? Não, não caiu, não. Eu estou aqui. Não? É o que eu estava tentando colocar ainda um videozinho aqui para vocês, mas eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu vou tentar ainda, no finalzinho ok. aqui. Isso. Então, eu estive no Egito há exatos 30 anos atrás, né? E eu creio que ao longo desse tempo mudou muita coisa. Uhum. E uma pergunta que todo mundo faz é: ir para o Egito hoje é perigoso? Não, nada disso. O governo é forte. O governo de agora é um governo bem forte que não deixa entrar terrorismo assim, não. Onde era o foco grande de terrorismo era pelo Monte Sinai, infelizmente, por causa da fronteira com a Palestina. E fala-se aqui também, eu já li sobre o assunto, que os beduínos acabavam deixando passar muitas coisas. E que quando esse novo governo entrou, havia túneis que eles cavaram entre o Monte Sinai para chegar à fronteira da Palestina, para deixar passar várias coisas. E o governo, quando viu aquilo, resolveu fechar esses túneis, inundou os túneis de água. Por quê? Porque não pode deixar, apesar deles apoiarem a Palestina em uma certa parte, eles não querem de jeito nenhum colocar o país em insegurança. Então, eles fecharam esses túneis, acabaram com isso tudo, controlaram melhor o Monte Sinai, e as coisas estão bem mais rigorosas. Mas não deixa de haver, assim... O Egito tem muito deserto, né? E o deserto, às vezes, é ponto para a entrada de alguém, assim, infiltrado, né? Mas eles são muito rigorosos, controle de policiais e militares em toda parte. Eu tenho vivido com muita tranquilidade aqui, eu viajo de norte a sul. Não, acho que, até se eu olhar para trás, há 5 anos, quando eu cheguei, muita coisa mudou mesmo. Né? Cada vez mais estradas, muitos prédios, estão investindo muito no turismo, muito mesmo. Estão investindo Acho que muito. O turista é muito protegido também, né? 12% do PIB deles é do turismo. Bastante.
A gente pensa que... não, teve gente que achava que era mais, mas não. O Egito é produtor de muitas outras coisas também. Ele tem produção de gás, ele tem petróleo, embora não tanto, mas ele produz muito gás. O gás aqui é muito barato. Ainda hoje eu paguei o gás, o homem até veio aqui na porta, e a minha mãe perguntou quanto foi. E eu falei assim, mãe, tu pagou para um mês inteiro. R$12? 12 reais. Gente, Porque o nosso gás R$100. é de rua, né? Eles aqui quase têm gás de rua em quase todos os lugares. E aí eu fiquei assim, nossa, foi tão barato. E mesmo assim, às vezes veio o homenzinho aí, vem por 3 meses, e nos 3 meses eu não paguei R$30. Eu fico assim, nossa, tudo isso? Mas aí, que beleza, né? Que graças coisa. a Deus, O pelo custo de menos, vida aí o custo de vida aí claro, depende de, por exemplo, para nós brasileiros. Não, ele tem recebemos uma em reais. inflação muito grande, ele bom? varia muito. Não, mas as pessoas acabam tendo acesso, eu vejo o egípcio como um povo alegre e um povo que está contente. Ele pode até reclamar, mas ele dá graças a Deus aquilo que ele tem, ele tá feliz com pouco. Ele come, ele come quase, assim, no geral, o povo egípcio está comendo carne 2 vezes por mês, carne de vaca. E está comendo frango umas 3 vezes na semana. O resto é só legumes, os falafel, as coisas assim usuais deles que eles têm. E eles se contentam com isso, eles não estão ali, não. E a maior parte das vezes fazem jejum também. Então, eles não ligam assim. Claro que eles reclamam por melhores condições de vida, de trabalho, a inflação é alta, mas povo que vai vivendo feliz. E é o que eu falei hoje, eu falei para minha mãe, sabe, se não fosse, acho que talvez um pouco mais eles enraizados assim na religião, aqui a criminalidade já tinha subido para roubar para comer. E graças a Deus isso não acontece. Que bom. Eles preferem pedir de porta em porta, porque a minha sogra mesmo tem pessoas que batem na porta dela, e ela ajuda, né? E às vezes famílias que não têm muito, e eles dão, porque é parte também da religião não deixar ninguém morrer de fome, nem de sede, nada disso. Tanto que as ruas todas do Egito têm pequenas garrafas de água em toda parte, né? Tipo garrafas térmicas grandes, para poder matar a sede das pessoas. Simone, outra pergunta. Para um turista, se ele precisar usar transporte público ou trem no Egito, é recomendável ou não? Olha, se ele souber falar um pouco da língua, e como eu te digo, há uma barreira por causa da língua. A barreira seria essa, não a questão da segurança. Isso, a segurança vai ser maior até por não se perder, porque é uma cidade muito... Só vai ter, assim, transportes mais nas cidades grandes. E o transporte, esse tipo de transporte público, mais ali no Cairo, é muito confuso. Eles fazem por sinais para onde eles querem ir, eles fazem triângulo, quadradinho, e eu não entendo nada. Eu já tenho aplicativos, mas eles lá sabem. O Cairo é muito grande, muito populoso, eu não me arriscaria, mas hoje já tem o Uber. Sim, mas talvez o trem, o transporte público, eu digo entre cidades, por exemplo, assim, um turista. Não tem muito, não, turista tem. Turista tem esse transporte entre as cidades, é seguro. Só de ônibus e às vezes de trem. Isso, por exemplo, eu quero contratar um guia só para ir em determinados lugares, mas para me locomover dentro do Egito, eu quero fazer por conta, quero pegar um transporte público. O mais aconselhado é o Uber nas cidades grandes. E nas cidades menores, como é aqui, Uber, taxistas. Mas entre cidades seria o ônibus ou trem. Ônibus eu não quero pegar avião. Eu não quero, porque eu quero conhecendo. Isso, eu quero ir conhecendo. Por exemplo, para aqui, para minha cidade, não tem trem, tem que ser só ônibus. Ônibus, tá. Lugares que não Alexandria, Cairo, você tem os dois. Até tem avião, né? Até tem avião, já tem aeroporto, voo interno. Mas você precisa de saber, porque é um país muito grande com uma cultura diversificada e não só. As leis, elas são, às vezes, exageradas para umas coisas e para pequenas coisas elas não funcionam. Então, você vai se estressar muito. Imagino. É sempre bom ter acompanhamento. Se você não quer um guia, mas que você tem alguém conhecido aqui que seja homem, exatamente. Por causa da comunicação, né? Isso. Não necessariamente em questão de segurança, que
é relativamente seguro, né? Claro, Não. todo lugar tem Eles muito... são muito enjoados porque eles são os vendedores natos, né? Eles são chatos, né? eles já vêm do passado deles de nômades, então essa história de vender é muito chato se você vem sozinha, porque eles vão te quase puxar as roupas para você ir comprar. Então, se você tiver com alguém negociação, legítimo, tem que eles ficar não vão fazer negociando ainda, né? Isso é interessante mesmo, né? Isso aí, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Não. Padre, você teria mais alguma pergunta? Não, a Simone Vamos ver se foi muito clara, muito eu vou objetiva. tentar colocar o vídeo para vocês. Deixa eu ver se Aham. eu consigo, né? Tem um Vamos ver. vídeo bem interessante, então vamos ver. Tomara que você consiga. É assim, quando eu fiz o teste, ele veio, né? Eu aqui, às vezes, sou um pouquinho crua no assunto, aí eu fico tentando aqui ver aonde é que eu tenho que clicar. É que Porque aqui você em está cima diz compartilhando Stop uma Sharing. outra tela. Você tem que buscar a tela do filme. Mas quando eu cliquei aqui, ele perguntou assim, da outra... mostrar, choose video. Ele me falava para eu colocar o vídeo. Vocês estão vendo alguma tela? Estão Estamos vendo a vendo tua tela, três. agora apareceu. Isso, pode clicar ali que vai aparecer. Vamos ver se a gente consegue. Ele, Eu estou ele tentando aparece de mostrar cantinho. aqui. Agora vai. Agora Isso. foi. Isso. Vocês conseguem me ouvir também, né? Também, Sim. você tá. E o vídeo também. Está começando. Essas fotos foram todas tiradas por mim. E, em princípio, aqui é a cidade de Alexandria. Agora o Cairo, o nosso rio Nilo, mas um trânsito infernal. Mas é muito bonito, apesar de tudo. Esse rio corre todo o país e a gente sente uma magia por esse país que não se explica. Aqui no Cairo, show do Tanura, que envolve várias espécies no islamismo, né? Vários tipos do islamismo. O islamismo sufista. Aqui as pirâmides, né? O palácio indiano que tem no Cairo agora, não é? Um palácio que eles restauraram. Estou vendo aqui. Aqui é um ministério, um monastério da época dos reis, muito bonito também para se ver. Eu tinha que ir ao Nilômetro, e aqui está, eu fui ao Nilômetro para ver, porque é onde eles mediam, os padres na época, foi que construíram os Nilômetros para poder medir quando o rio subia, o nível das águas do rio Nilo. E eles mediam por esta régua. Interessante. Aqui o nosso oásis, que é aqui perto, a 4 horas daqui, fica esse oásis de Silwa, que é o grande oásis. Lá embaixo vocês já conseguem ver um pouquinho do azul do oásis, e olha quanta palmeira. Esta é a Montanha dos Mortos, onde serviu de esconderijo para o pessoal da Segunda Guerra Mundial. Esses buraquinhos é tudo covas. Essa é a Montanha dos Mortos, onde tem 4 tumbas faraônicas, pelo menos, e muita coisa que foi da Segunda Guerra. Nós temos um lago de sal maravilhoso no nosso oásis e temos nascentes de água doce. O deserto ele é mágico. Ele tem água salgada, como tem água doce. E dizem que um dia foi mar. Que uma visão geral de cima, onde essa imagem foi tirada, é de cima de um oráculo do deus Amon. Aqui Porto Said, no Suez, no canal de Suez, nós atravessando o canal. E logo do outro lado, de um lado é Porto Said e do outro lado Porto Fuad. Aí tem essa mesquita que é recente. Aqui novamente no oásis, no mar salgado que tem lá, no Lago Salgado, eles chamam de Lago de Sal, do ladinho do Saara. Isto é um resort no meio do deserto, gente. Muitos é a gerador, não tem eletricidade. Este é um dos que eu fiquei. Aqui está o café da manhã egípcio, com feijãozinho, favas, com tudo típico. Isto é um resort no meio do deserto, é assim. Isso aqui é considerado 4 estrelas, 5 estrelas, viu?
aqui como os beduínos e como os berberes fazem a comida, eles gostam de fazer um forno no chão, na areia. E este é o grande lago de sal. Este é a Fitness Island, onde as pessoas costumam ir ver o pôr do sol. Ó, esses são os berberes, não são beduínos, né? A música é diferente, a dança são os próprios que estão nesse resort fazendo, são todos... Aqui está o trem primeira classe. Além do trem cama, você pode viajar em primeira classe para o sul e conseguir ver todo o Nilo e as plantações ao longo das cidades. Então, acaba sendo muito bonita a viagem, porque você vai devagarzinho parando em todas as estações, em todas aqueles vilarejos. E aqui chegamos a Luxor, centro da cidade de Luxor, onde tem os maiores templos, os maiores tumbas, onde aqui foi encontrado muita coisa da época faraônica mesmo. Tem o templo de Karnak, essas paredes dizem coisas de milênios, né? Não pode se tocar, mas eu toquei, eu não aguentei. Não se deve tocar nas paredes. Tá. É uns 5 minutinhos só o vídeo, mas eu acho que eu consigo passar a mensagem. Nesse templo, ainda é tudo dentro do mesmo templo em Karnak. Essas colunas são altíssimas, eles tinham isso para adoração dos deuses. Vocês devem ter visto na televisão há pouco tempo a abertura das esfinges. E parou o vídeo. Não sei se foi. Não fui eu. Acho que foi ele que parou mesmo. Travou ali, talvez. Não, é que ele terminou mesmo. Terminou. Ele acho que terminou assim. 503, acabou. Porque foi só uma apresentação assim básica para vocês ficarem com gostinho de quero ver o Egito. Ai, que beleza. Tem aqui a Shirley está comentando que está muito interessante esse painel, né? Porque eu acredito que muita gente, a gente fala em Egito, mas não tem ideia do quanto o país tem para oferecer. É uma diversidade muito grande, né? Então, acho que se a gente ficasse aqui horas e horas, teria assunto, né? Tanto da parte religiosa, cultural, quanto turística, porque, né, como eu falei, as duas, né? Tudo está ligado, porque tudo está ligado. De norte a sul, nós temos... aqui, praticamente, eu vejo... Claro que pode ter até outras religiões, mas tudo se concretiza no islamismo, no cristianismo copta e no cristianismo católico. As outras ortodoxas, já existe também protestante, mas elas são bem menores. Mas uma coisa que os egípcios todos, muçulmanos, quando vocês estão, eles botam todos no mesmo conjunto. Para eles é cristão. Eles não conseguem ver as diferenças entre os rituais. Mas isso é também na Índia. Você coloca como cristianismo, e eu falo que eu morei lá, né? Então, cristãos é tudo a mesma coisa, não tem diferença eles não conseguem ver evangélicos, católicos, tudo cristão. É a mesma coisa que a gente fala em Islã, quem não tem conhecimento, porque tem os xiitas, os sufis, né? O xiismo, eu não sei se no xiismo eles têm outras nominações, mas no lado de cá tem o sufista, e eles todos são da parte que acredita só até o profeta, não é? E os xiitas eles acreditam na geração a seguir. Né? E então o sufista, o que ele muda um pouco, ele tem uma maneira de contato divino, transcendem através da dança. É um pouco isso. E tem umas pequenas teorias aí. Então tem o sufista, os salafis, os hanafi. Então existem sempre escolas diferentes, né? Que sempre tem. Mas a base não pode alterar. Entende? Eles podem fazer o ritual de outra forma, porque aí é aquilo, alguns querem seguir exatamente como o profeta falou ou não, mas a base do aquilo que foi dito por Deus não pode ser alterado, não deve ser alterado por nenhuma das Ali no Egito, por exemplo, você é muçulmana sunita ou você é sufista? Não, sunita. Sunita. Tá. O sufismo, você tem lá está, eles têm rituais com danças.
Eu já participei na Índia, isso, e eles adoram santos, eles têm os seus santos, né? Mais ou menos, mais ou menos. Quem tem mais os santos são os xiitas. Os xiitas é que você pode comparar um pouco ao catolicismo, por exemplo, porque tem santos, sim. Mas eu vi também nos sufistas, eles possuem imagens. Não sei. Eu participei de alguns na Mas Índia. dentro da mesquita, não tem nada, não vi nada. Às vezes, eles se reúnem em casas. Às vezes a gente passa assim na rua aqui mesmo, aqui em Matru, tem uma casa que a gente ouve eles tocarem e cantarem. Eu já vi também no sul. Também já talvez seja diferente com os países, né? Então não vou entrar no outro país, mas parece que veio daí da parte da Turquia. Na Turquia tem muito, né? Acho que na Turquia tem bastante sufismo. Então, eu não falo porque eu não conheço muito. No Cairo eu vejo uma das grandes mesquitas que está aberta ao público. No centro do Cairo ali é a mesquita de Hussein, al-Hussein. Então ali você vê de noite eles fazerem a dança. É tipo uma dança meio que hipnótica. Aí eu não sei te explicar mais, porque aí já é meio complicado. Não, tranquilo, né? Então, aqui já estamos praticamente encerrando, já é quase 6 horas. Se tiver mais alguma coisa, o doutor Richard disse que a gente tem mais tempo, mas caso, né, não deixa eu ver se tem mais perguntas, né? Antes, né, de encerrar, então, eu quero... Você tem mais alguma coisa, Simone, para colocar? Não. Eu só tenho a agradecer a participação aqui, ter conhecido pessoas maravilhosas e cultas como o padre, e saber de uma igreja que eu não conhecia e está aqui tão perto de mim. Então tá certo. Eu quero também, então, agradecer muito a participação do padre Pedro Henrique Marcília, a sua participação também. Eu acho que foi muito enriquecedora essa palestra. Quero agradecer também o doutor Richard, principalmente o doutor Richard pelo convite, também pelas perguntas. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Isso, né? Sim, o padre Pedro Henrique, que pertence à Igreja Ortodoxa São Jorge em Santos, tem missa aos domingos, às 10 horas. Para quem quiser, né, conhecer o padre, conhecer uma missa, bem-vindos. Né, ver como é ortodoxa, então, nos domingos, às 10 horas. Santos, olha, bem próximo. Eu morei em São Paulo. Ainda cheguei a morar em São Paulo. Se eu tiver a oportunidade, né, de ir, um dia certamente eu irei, né, participar dessa missa, que para mim é uma coisa nova, eu nunca fui, né. Eu tenho, assim, eu passeio pelas religiões, eu sou católica, mas eu gosto muito de conhecer um pouquinho de cada uma, né. Eu acho que eu respeito todas. Para mim não existe religião ruim, existem pessoas que usam, que não são boas, mas toda religião prega paz. Esse o meu pensamento. Toda a religião prega o bem-estar, né? Tem o Deus, que na verdade os caminhos são diferentes, mas acaba sendo complementares. Isso. Então é isso que o meu pensamento é: todas as religiões têm alguma coisa para nos ensinar, né? Cada um tem a sua fé, mas a gente aprende muito com todas elas, né? Exato. Então, isso. Muitas vezes muitas bases estão unidas, não é? Vieram da mesma base. Se a gente for ver lá no fundo, ainda todas, né? Chegou um momento que depois tomaram algumas coisas diferentes, mas todas têm. O Islã, por exemplo, ele reconhece Jesus, né, como profeta, né? Também ele existe no Islã, né? As pessoas ou reconhecem os muçulmanos, né? Diferente a gente o coloca, né, como filho de Deus, os muçulmanos como um profeta, porque, né, o Deus na verdade é outro, mas na verdade eu acho que a fé, a gente precisa muito respeitar a fé de todo mundo, né? E fé não é uma coisa assim que simplesmente eu decidi acreditar nisso. Fé, a gente acredita, a gente acaba se transformando pela fé, ou a fé acaba nos transformando, né? Mas isso é muito importante. Então, acima de tudo, o respeito à fé do outro, né? E não existe uma melhor que a outra. Cada um sabe de qual é melhor para si, né? Exato. Isso. Então, mais uma vez, então, muito obrigada a todos. Simone, o padre já falei da igreja, né, às 10 horas a missa, ali em Santos, na Igreja Ortodoxa. A Simone, deixe o seu contato ali, o seu canal, pode falar. É o Além das Pirâmides, ele está ali. Se procurarem Além das Pirâmides, tanto no YouTube como no Facebook, no Instagram, vocês vão achar. Isso, e ali vocês conseguem ver o dia a dia, dizer como a gente faz aqui, né? Um pouquinho do dia a dia.
E agora, fazendo também, então, o meu comercial, né? Eu viajo pelo mundo, né? Eu não tenho, assim, só um destino, né? Eu estimulo as pessoas a viajar, porque viajar a gente se conhece até mais a si próprio, os lugares, porque a gente se coloca em situações que na sua zona de conforto, né, às vezes pode não ter, então é um aprendizado muito grande viajar, então incentivo muitas pessoas a viajarem, então tanto o Instagram, quanto o YouTube, quanto o blog, Viagens e Beleza, para quem quiser, né? Eu ainda não tive, né, o prazer de pisar na África, é um continente que está me devendo aqui quero ir uma na Etiópia visita. tomar o famoso café, que dizem que é o melhor do mundo, café da Etiópia, quero ir para o Egito, então, né, espero que muito em breve eu Então também... você pode passar pela Etiópia primeiro e traz o café para cá, que aí a gente faz aquele café meio abrasileirado, né? Café. Isso. Mas guarda um pouquinho para o Brasil também, viu? Isso, aí depois você volta e leva para o padre. Isso aí, então. Então, muito obrigado. Só para ver se tem mais alguma... sim, isso aqui já falei. É isso, então. Dos canais, deixa eu ver, para encerrar, para não deixar, pelo menos, né, ninguém antes de dar o tchau mesmo, se tem... Não, é isso. Então, muito obrigado mais uma vez, principalmente, né, pela participação de vocês, pelo convite do Dr. Rich, e para quem nos assistiu, então, muito obrigado, tchau. Né? É isso. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada.